Tá pintando? Pois é, mais um risquinho com cesta, fruta e rosas, o mais pedido aqui no canal. E você acompanha aí o passo a passo. Se não adquiriu, entre em contato comigo por apenas R$ 30. Você adquire 7 riscos com videoaulas aqui no canal, tá bom? E as cores vai estar na descrição do vídeo para você acompanhar o passo a passo bem completo. Vamos fazer a folha, tá? Sempre lembra de pintar tudo que está por baixo primeiro. Eu vou fazer essa folha que tá aqui por cima só para vocês poderem ver, tá? Mas começa por essa aqui de baixo. As de baixo vai ficar sempre um pouquinho mais escura do que as que tá mais visível, as que estão mais para cima. Vamos de dica. Se você não tem condições de investir em muita quantidade de tinta, tá começando agora e não quer fazer um investimento alto, eu recomendo você comprar essas 3 cores aqui para você iniciar para fazer folha, tá? Esse tom aqui combina com quase todo tipo de folha e eu gosto muito de usar. Então, vamos lá. Verde oliva, verde pistache, verde soft ou verde erva doce, tá? Para fazer a iluminação. Esse trio de cores aqui, ó, é o básico para pintura em tecido, tá bom? Então, vamos começar? O pincel que eu vou usar é o número 12, porque as minhas folhas geralmente são folhas grandes, tá? É uma característica aí da minha pintura. E eu vou usar o número 12 aqui, tá? Então, eu vou começar, ó, fazendo um traço no meio. Eu vou arrastar essa tinta pra borda, varrendo mesmo, ó. Ó. Tá? Então, na base eu deixo, ó, eu puxo a tinta mais. Na parte de cima aqui, ó, eu puxo um pouco menos, tá? Observe que tem um formato de um triângulo. É isso. Pego tinta novamente verde, venho agora na parte de cima, na ponta da folha, ó. E puxo, ó. Puxo. Desta forma, ó. Ó, observa que ficou esta parte e esta parte. Vou vir com verde pistache, ó, e vou começar agora nessa lateral aqui, mas agora da borda pra dentro. Coloco, ó, e puxo, ó. Puxo jogando pra dentro, ó. Tá? Pego mais tinta, venho aqui, ó, na parte central agora do outro lado, ó. E eu vou preencher e ao mesmo tempo eu vou unir aqui essas duas cores, ó. Ó, preenchendo bem, essa aqui é a base da folha. Então, usei verde oliva para a parte mais escura e verde pistache como cor base. Cor base é a cor do meio, a cor intermediária entre o claro e o escuro, tá? Limpo o meu pincel no paninho, pego aqui, ó, o pincel, venho aqui no verde soft ou no verde erva doce, tinta de um lado só, ó. Com a tinta voltado para cima, eu vou vir nessa parte mais clara para iluminar. Então, eu venho, ó, pincelzinho, ó, levemente inclinado, ó, coloco e levanto. Então, na base aqui, ó, eu quero depositar mais tinta, mas eu quero suavizar. Então, eu vou levantando o meu pincel. Ó, pressiono um pouquinho, vou varrendo e levanto. Pressiono um pouquinho, vou varrendo e levanto. Já vai ficando, ó, essas lervurinhas, certo? Venho novamente aqui, ó, pego tinta de novo, tá? Agora, com a tinta voltado pra borda, ó, tinta voltado pra borda, eu venho lá na borda, coloco lá, pressiono na borda e levanto. Pressiono e levanto, tá? Precisou de mais tinta, você vem cá e pega, ó. Pressiono na borda e varro para o centro aqui da folha, ó. Para dentro, para o centro. Mas de forma que eu não chegue até o final, ó. Eu tenho que parar antes, ó. Tá? Aqui eu posso colocar mais uma, ó, só pra finalizar. E tá pronta a folha. Você vai aguardar secar e depois você voltar iluminando novamente. Você pode também reforçar a sombra, mas você vai repetir esse processo aqui que a gente fez, tá? Com a cor mais clara e depois eu mostro pra vocês como dá o acabamento na folha.
Você vai repetir esse processo agora em todas as folhas do desenho. Só na folha que tá abaixo da uva que você não vai fazer isso, tá? Acabamento na folha, você vai fazer o seguinte, você pode fazer o retoque aqui, se você achar necessário, da sombra. Você vai colocar bem aqui no cantinho, puxar devagarzinho. Coloca na ponta, puxa devagarzinho. Se você não achar necessário, não precisa. Você vai pegar a cor que você usou para iluminar, ó, tinta para cima, pouquinha tinta, pincel seco e limpo, tá? Ó. E você vai retocar a iluminação, tá? Aqui é o contrário, ó, da borda para dentro, ó. Só uma puxadinha, só uma pinceladinha, ó. Tá? O pincel estando seco também ajuda, você pode esfregar assim, ó, fazendo uma luz seca. Fez isso, depois que tiver seca a pintura, tá bom? Vem com tinta de um lado só do pincel, pode pegar um pincelzinho menorzinho pra ser mais preciso, ó, e você vai fazer isso. Aí, mas eu queria dobrar a ponta da folha, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai escolher a parte mais escura da folha, tinta de um lado só, tinta voltado pra baixo aqui, ó, e você vai fazer essa vírgulazinha na ponta, como eu fiz aqui, tá? E vai estar pronta a sua folha. Agora, a gente vai fazer o botão, tá? Usando essas mesmas cores aqui. Pra fazer o botão, dê preferência usar um pincel menor, tá? O número 6 é o tamanho ideal pra você tá fazendo. Então, o botão, a gente usa as mesmas cores das folhas, porque é um botão que tá fechado. Então, vamos lá. Pro botão, pincel 6, eu vou pegar aqui, ó, o verde soft. Vou colocar uma manchinha aqui, ó, e eu movimento fazendo um círculo em volta dessa manchinha, tá? Venho no verde mais escuro, verde oliva, e eu vou depositar aqui, ó, desse outro lado, ó. Preencher e subir com a tinta. O restante, eu vou estar preenchendo com pistache. Então, vou pegar um pouquinho de pistache, eu vou vir na ponta aqui, ó. Tá? Pouca tinta. Ó, bem aqui. Agora, eu vou com o movimento circular, ó, eu vou esfumando, tá? E jogando essa tinta pra cima desse verde soft que a gente colocou inicialmente, tá? Deixando assim, ó, esse ponto de luz. Se por acaso acontecer de você perder esse ponto de luz, é só você depois ir numa tinta mais clarinha, ou depois que secar, você volta de novo aqui, ó, fazendo o ponto de iluminação, tá? Ó, verde oliva na parte de baixo, acompanhando a sombra que a gente já colocou aqui. Verde pistache, ó. E aqui, ó, o verde mais claro, acompanhando também o sentido da iluminação aqui. Tinta de um lado só, pincel bem em pezinho, eu vou puxar o cabinho aqui, ó. Não puxa muito reto, puxa um pouquinho curvado para ter um pouquinho de movimento. Secou, achou que precisa retocar? Volta e retoca. Tava fazendo essa rosa aqui, falando com vocês, explicando todos os detalhes, aí percebi que não tava gravando, tá? Mas eu vou estar fazendo a rosa de baixo, e aí é só repetir o processo nessa outra daqui, tá bom? Vou explicar bem explicadinho, e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder. O 6 da Castelo T522, que você encontra lá na loja da Flávia. A gente vai começar fazendo a parte de dentro, que a gente chama de miolinho. É uma das partes mais escuras da rosa. Então, eu vou utilizar o canto do pincel e eu vou depositar a cor vinho, tá? Ó. Coloco o vinho bem com o cantinho do pincel. E aqui, ó, com um pouquinho do diluente ou clareador. Eu vou trabalhar puxando pra cima aqui, ó. Tem que ficar desta forma, tá? Aquele degradê, onde a parte fica mais escura, a parte de baixo, e ele vem subindo de forma mais suave. Feito isso, você vai pegar o seu pituar da Castelo T558 e vai usar ele para passar o diluente ou clareador aqui na rosa, tá? Se você gostar de trabalhar desta forma. Por que passar diluente ou clareador ou misturinha? Para que esse tecido fique úmido e dê tempo de eu trabalhar aqui nessa rosa sem ter pressa, tá? Pode fazer sem? Sim, pode fazer.
Se você optar por fazer pétala por pétala, também pode ficar à vontade, tá bom? Ó, umedeceu tudo, a gente vai vir fazendo o preenchimento. O preenchimento pode fazer com esse pincel maior? Sim, pode fazer. Eu gosto muito de trabalhar com o 12, tá? Porque eu gosto de fazer o preenchimento pétala por pétala, só mesmo pra mim já ir decorando aqui, ó. Essa parte aqui é a parte de cima, né? Da frente da rosa, do miolinho. Então, eu venho ó, preenchendo de um lado e do outro. Vou com o pincel, ó, jogando essa tinta aqui, ó, pra cima, tá? Venho já, ó, preenchendo as pétalas laterais. Direita e esquerda. Só preenchendo. Se você tiver dificuldade, você, antes de começar aqui, passar o clareador, você pode tá... Ó, aqui eu vou marcar essa parte de baixo, pode estar reforçando o risco com o lápis 6B. Ó, trabalha essa parte aqui da frente, que eu chamo de boca da rosa, que são as 3 ondinhas. Vou trabalhar essa pétala lateral aqui também. E nessa parte de baixo, eu vou entrar com um pouquinho do vinho bem aqui, ó. Essa outra parte aqui é outra parte que vai receber mais sombra, tá? Então, vai ter mais cor. Pra realçar, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, do vinho, ó. E aí, eu vou dando aquela espalhada aqui. Certo? Continuo preenchendo as pétalas de baixo. Ó. Certo? Então, a gente já tem a base da rosa. Agora, com a cor caqui, você vai pegar a tinta no canto do pincel e você vai começar a sombrear abaixo de cada pétala. Então, você vai procurar esses vezinhos aqui, ó. Vai colocar a tinta bem no canto e vai puxar pra baixo, repetindo esse movimento algumas vezes, pra que fique bem esfumado, ó. De cá também a mesma coisa, ó. Tá? Na parte de baixo aqui dessa pétala. Ó, aqui onde essa folha da uva tá encostando, ó. Você coloca. E aqui também é daquela pétala central aqui, ó. Que tá dobrada. Eu deposito a tinta e eu venho esfumando. Não se preocupe não, tá? Ó, fica desta forma. Nessa parte de dentro, eu coloco um pouquinho e esfumo com o movimento circular. Vou sombrear aqui também, ó. Essa parte de baixo. Agora, a gente vai vir fazendo o corte, né? Que, na verdade, é a limitação de uma pétala sobre a outra. O ideal é esperar guardar secar um pouquinho para essa tinta ser puxada mesmo pelo tecido e ressaltar o branco que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Então, vamos aguardar uns minutinhos aí pra gente fazer o corte dessa rosa juntos, tá? E aí, você vai usar um pincel menorzinho, pode ser aí o número 8, pra fazer a parte de dentro da boca da rosa, tá? Tinta branca, não pode estar muito grossa, tem que estar numa consistência legal. Se sua tinta estiver grossa, bota soro fisiológico nela. Vamos começar com o pincel 8, sempre pegando tinta no canto do pincel, ó, tá? Vou trabalhar aqui, ó, cantinho de pincel, de um lado e do outro, ó. Eu coloco a tinta e eu vou esfumar essa parte de baixo para não ficar tão marcado, ó. Puxo esfumando. Vou no pincel maior, que é o 12, tinta no canto do pincel, e eu vou colocar a tinta bem aqui, ó. Ó, tá?
venho aqui, puxo aqui, ó, uma vírgula, dou um piquezinho ali, fazendo outra vírgula e viro o meu pincel até descer estreitinho aqui, ó, tá? Do outro lado, ó, puxa até aqui, ó, uma vírgula e outra vírgula descendo, virando o pincel. Limpa o pincel, dá uma esfumadinha aqui, ó, pra desmanchar. Volta no pincel 8, ó. E aqui a gente vai intercalar as pétalas aqui dentro, tá? Aqui como se estivesse desenrolando. Então, vai aparecer pouquinho aqui, ó, as pétalas. Ó. E elas vão ficando menorzinhas, tá? Volta pro pincel maior, 12, tinta de um lado só, e eu venho aqui, ó, com a tinta voltado pra baixo, ó. Ó. Puxo com o movimento de vai e vem, ó, repita esse processo aqui pra que fique esfumadinho, ó. Ó, puxa até aqui e desço aqui assim, ó. Tá? Vou do outro lado agora com a tinta voltado pra cima. Ó, uma pincelada, duas pinceladas e viro curvado, ó. Então, esse aqui é a boca da rosa. Agora, a gente vai para as pétalas laterais. Ó, tinta voltado para baixo, como eu falei, sempre no canto do pincel. Vou terminar fininho aqui, ó. Com a ponta fininha lá descendo. Do outro lado, tinta pra cima. Ó, desço curvado fininho, ó. Pra fazer essa borda. Pego mais tinta, vim fazer a parte de baixo aqui, que eu chamo de copo, ó. Dou uma iluminada, bem de leve, puxando um pouquinho pra cima, mas não chego com ela até o final. Tá? Ó, de cá, tem uma pétala que ela tá saindo aqui mais por baixo, ó. Certo? Aqui, essa pétala aqui, ó. Dou uma esfumada. E com o pincel bem pezinho aqui, ó, eu faço aqui, ó, a dobra. Aqui, nessa parte arredondada e nessa parte arredondada, ó. Esfumo, trazendo um pouquinho pra cima. Ó, e a nossa rosa foi delimitada todas as pétalas, tá? Normalmente, você aguarda secar, depois que secar, você vai repetir isso aqui de novo, tá? Tudinho igual de novo, pra ficar mais iluminado e realçar mais. Porque quando o branco ele vai secando, ele vai sendo sugado pelo tecido, tá? Depois que você fizer o retoque, você vai fazer por último essa pétala aqui que tá dobrada, ó. Que tem uma dobra aqui, ó. Reto, pressiona com a tinta virada pra cima, ó. Termina com a ponta fininha. Mesma coisa, ó. Reto, pressiona a primeira barriguinha e a segunda barriguinha. Eu gosto de usar uma linguagem bem simples para que todo mundo consiga entender, tá? Então, dessa forma, você vai repetir nas rosas, tá? A única diferença é que essa aqui, ó, a alça tá por cima dela, tá? Se você quiser colocar a alça por baixo, não tem problema, é só fazer essa pétala aqui mais inteira, tá? Então, observe que aqui já praticamente secou, eu vou estar retocando. E agora, a gente vai fazer essa folha aqui, ó, da uva que está por baixo da uva em si. Ó, vamos fazer essa folha da uva que ela tá aqui por baixo. Depois da folha da uva, a gente vai fazer a cesta, tá? Ó, eu vou passar aqui um pouquinho do diluente. Ó, essa parte de baixo aqui também é a folha, tá? Tiver com muita dificuldade de fazer essa folha aqui, transforma tudo em uva, gente. Eu sou muito prática com a minha pintura, tá? Inclusive, se eu não riscar com o risco que eu fiz pra vocês, eu acabo mudando o risco na hora aqui. Então, eu tenho que tomar até cuidado quando eu tô pintando assim. Ó, então vamos lá. Primeiro, a gente vamos preencher
com verde grama. Ó. Só preencher. Ó, preencheu, você vai vir com sépia, tá? Aí, sépia, nós vamos usar aqui um pincelzinho de número 6. Vamos pegar o 6. E aqui a gente vai fazer as lervuras. Então, eu vou colocar um aqui no meio. Vocês olhem no desenho de vocês aí, porque eu não tô com o desenho perto aqui. Isso é uma coisa inaceitável, né? A gente tem que estar sempre com o desenho próximo pra fazer esse tipo de consulta aqui, ó. Vamos colocando aqui as lervuras. Tirar isso daqui. Lava o pincel, seca. E aí, você vai vir esfumando, ó. Dando uma esfumadinha, tá? Mas cuidado pra não espalhar demais. Ó. Vem esfumando. Se precisar, você coloca mais tinta depois. É bom quando a gente deixa secar um pouquinho, que a tinta fixe, e depois você vem conseguindo esfumar. Certo? Agora a gente vai tá iluminando, tá? E pra iluminar, a gente vai usar verde pistache. Vamos pegar o pincel 8. Você vai falar assim, já que você troca de pincel toda hora. Gente, o pincel a gente usa o tamanho de acordo com a área que vai ser trabalhado. Então, às vezes, é necessário, sim, trocar de pincel com frequência, tá? Ó, pistache. Eu vou iluminar entre essas lervuras, ó. Olha o efeito que vai dando. E folha da uva tem diversas formas de você tá fazendo. Eu sempre gosto de fazer de formas diferentes para que você aprenda novas técnicas e novas formas de fazer aquela mesma coisa. E aí, você mesmo pode decidir o que você acha melhor na hora de fazer sua pintura, tá? Como eu falei, eu quero que vocês aprendam. Ó. Vou trabalhando aqui, ó. As lervuras, ó.
Aqui na ponta, se vocês quiserem colocar um pouquinho de verde pistache, ó, porque essa ponta aqui, ela tá aparecendo um pouquinho mais. Então, ela pode receber, sim, um pouquinho mais de iluminação, ó. Feito isso, depois a gente vai fazer os detalhes aí com um verde mais claro, pode ser o verde soft, tá? A gente vai voltar iluminando aí. Vamos aguardar secar, enquanto isso a gente vai trabalhar na cesta, depois a gente volta pra retocar essa folha, tá? Ó, pra cesta a gente vai estar usando jacarandá, já que não tem jacarandá, amiga, tem terra queimada, tem marrom, tem rústico, tem sépia, tudo serve, tá? Tudo da mesma família. Então, nós vamos pegar o jacarandá e nós vamos preencher aqui tudo, ó, tá? Você vai preencher a parte de dentro da cesta. Ó, preencher a parte de dentro da cesta e você vai desviar aqui da rosa, ó. Só a parte de dentro. Aí, observa seu desenho aí para você poder entender aqui, tá? Eu não vou mostrar preenchendo aqui, vai levar um tempinho aqui, porque tem que preencher direitinho para a trama ficar bem preenchida. Depois que você preencher, você vai dar uma escurecida nessa cor aqui de dentro, tá? Pode ser um pouquinho de rústico, pode botar um pouquinho de preto misturado com jacarandá, só para dar uma escurecida, tá bom? Eu vou preencher aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, a sépala, tem um cantinho. Ó. Faça um carinho aí que vai dar tudo certo, tá? Vou terminar o meu aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, preenchi tudo. Agora eu vou vir com um pouco do rústico. Porque eu quero um pouquinho de escuro aqui, ó, nessa parte aqui da cesta, ó. Tá? Aqui, ó, abaixo aqui também. Não é muito não, tá, gente? É só um pouquinho. Ó. Aí, antes que essa tinta aí seca, a gente vai fazer uns detalhes. Deixa eu dar uma olhadinha no meu risco aqui pra não fazer coisa errada, né? Não faço de um jeito aqui pra vocês aí é de outro, ó. Aí, aqui, ó, a gente vai vir... Aqui eu tô usando... Pode ser o pincel 10. E eu tô usando aqui o camurça. Tá, ó. Você pode fazer reto essa beirada aqui ou pode fazer ele curvadinho, ó. Eu vou fazer a beiradinha reta, igual eu coloquei no desenho aí, ó. Desta forma. Aqui eu vou vir com a sujeirinha. Eu vou passar aqui, ó. Não precisa passar muita tinta pra aparecer muito, não. É a parte de dentro, então vai aparecer quase nada, tá? Ó, aqui eu escureci na parte de dentro, coloquei um pouquinho aqui, foi até do camurça, mas eu não gostei muito do resultado, tá? Pode usar o camurça, eu vou ver aqui com o marrom café como vai ficar, tá? Se vai ficar um pouquinho melhor. Já fiz todo o preenchimento. E agora eu tô com o pincel 12 aqui, que eu vou fazer essa borda aqui, ó. Essa cor aqui é marrom café. Se não tiver, pode estar usando, de repente, o jatobá. Castanho claro, né? Ó. Tá bom? Aí, lembra que no desenho de vocês tem uma lista assim, né? Ó.
Ó, aqui a gente curva, tá? Ó, agora eu vou pegar aqui, ó. Da ponta, ó. E vou descer. Ó. Eu vou pegar dessa ponta aqui agora, ó. Vou levar aqui pra cima, ó. Tá? Pego daqui, ó. E desço. Daqui pra lá, ó. Depois eu venho arrumando, ó. Aí desce aqui, ó, não esquece de imaginar onde a linha daria continuidade, tá? Desculpa, gente, não peguei, ó. É assim, tá? Você vai trançando. Aqui saiu um pouquinho fora, mas depois eu arrumo, tá? Vai trançando, ó. Aí aqui você vai fazer a mesma coisa, aqui você vai dar continuidade, ó. Aqui dentro tem que ser bem clarinho. Vou pegar aqui mais tinta. Tinta de um lado só. Ó, bem clarinho, ó. Você faz só uma simulação aqui dentro. Essa aqui é a parte interna. Quem não quiser fazer assim, não precisa tá fazendo. Pode fazer como você achar melhor, tá? Inclusive, na apostila 4, tem uma cesta lá que eu faço ela de um jeito bem fácil. Ó, aqui eu vou esperar secar pra mim vir iluminando, tá? Agora, a gente vai preencher a alça.